Nos últimos dias, a Copel deu alguns passos importantes na direção da desestatização. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, falar dos passos, o que está acontecendo, a evolução dos trâmites e no final eu vou terminar dando a minha opinião a respeito disso tudo, tá bom? Mas antes já faço aquele convite tradicional, se você gosta de investimentos e não está inscrito nesse canal, se inscreva. Bom, vamos lá, o que está acontecendo com a Copel, né? Antes de tudo, só para contextualizar, a Copel é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, muito forte em distribuição, tendo a concessão no Paraná, também crescendo bastante em geração e também entrando no segmento de transmissão. Ela dá para argumentar que ela é uma mini Eletrobras, né? Não tão mini assim porque é uma empresa grande, né? Um valor de mercado expressivo. E ela está seguindo os passos da Eletrobras de fazer um modelo de privatização ou desestatização em que traz recursos através de uma oferta de ações para usar para fazer investimentos, no caso dela aqui, fazer os bônus de outorga, pagar os bônus de outorga para renovar algumas concessões importantes de usinas hidrelétricas, já vou falar a respeito disso, e também reduzindo o limite de voto por acionista até 10%, inclusive os votos que pertencem ao estado do Paraná. E com isso, né, se chegarem acionistas na Assembleia que conjuntamente têm mais votos do que o estado do Paraná, vão eleger mais membros do conselho e, de certa forma, vão ter uma maioria nas decisões da empresa. Eu gosto desse modelo, já vou falar um pouquinho no final do porquê que eu gosto, mas principalmente porque o estado captura boa parte do upside que a iniciativa privada traz através de gestão para dentro da companhia. Bom, vamos falar um pouquinho da operação, né? A empresa deve anunciar aí, na verdade já anunciou, trazer 5 bilhões de reais para dentro da companhia, né? Uma oferta que vai trazer dinheiro muito grande para dentro da empresa. Esse dinheiro vai ser usado para pagar os bônus de outorga, né? Que seria a renovação de algumas usinas hidrelétricas. Porém, né, para que a oferta seja concluída, é necessário que a empresa conclua 3 etapas importantes, né? Uma já foi concluída e outras 2 existem fortes indícios de que serão concluídas nos próximos dias. Então vamos lá, quais são os 3 principais pontos que ficaram faltando, né, para que a empresa fosse privatizada? O primeiro era concluir o waiver dos debenturistas para a mudança societária da empresa, né? O que é uma debenture? Debenture é uma dívida, né? A Copel, ela possui debentures e para fazer mudanças societárias na empresa, os donos dessa dívida precisariam dar o waiver. O que é dar o waiver? É dar o aval de que a empresa poderia seguir em frente. Essa etapa foi concluída, né? Eu acho que o grande desafio aqui é porque tinha muita debenture, vamos dizer assim, espalhada no varejo. É difícil conseguir, entre aspas, catar os votos e a empresa conseguiu concluir essa primeira etapa que era vital. Agora, com o aval dos acionistas, ficava faltando 2 etapas, né? Uma no TSE e outra no TCU, né? Falta o aval, ainda não foi concluído, falta o aval do TSE do Estado do Paraná, né, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao preço mínimo, né, da oferta. O Estado do Paraná será diluído, bem como todos os demais acionistas, não tem nenhum problema com isso, desde que seja feito num preço justo, né? Eu concordo, inclusive, com essa prática, né? E é uma coisa que tem que ser feita. Falta este aval do TCU, porém aqui, segundo algumas fontes que eu conversei, tudo indica que deve existir um ok, e eu acho que dificilmente a empresa avançaria com uma oferta sem ter isso. Lembrando que a Copel é uma empresa estatal, né? Pertence ao Estado. É possível imaginar que exista diálogo entre os entes do Estado, né? O Estado do Paraná, os diretores da Copel, a diretoria da Copel, os gestores da Copel e o TSE, né? Que é o Tribunal de Contas do Estado. Todos moram na mesma cidade, imagino que exista diálogo, conversas, etc. Então, eu imagino, né? E existem fontes aqui que me deram
essa confirmação de que existe indícios de que deve avançar no TSE do Estado. Falta o TCU, né, daí já é Tribunal de Contas da União, dar o aval sobre os bônus da outorga que serão pagos, né? Assim, basicamente, existem concessões que pertencem ao governo federal, essas concessões estão se aproximando do fim e o governo, para renovar, precisa determinar o preço dessa renovação, né? Na verdade, precisa dar o ok para que seja renovada. E o que está faltando, né? Está faltando, de fato, o aval a respeito dos bônus da outorga do TCU, né? O ministro Vital do Rego pediu vistas e também, segundo fontes, dia 2 de agosto agora, né? Já na semana que vem, ele deve trazer a plenária para votação. A oferta, apesar de estar em roadshow, né? Já vou falar um pouquinho a respeito disso, ela só será concluída após esta etapa. Em teoria, poderia fazer uma oferta sem ter o aval do TCU, mas, pô, para que você vai fazer uma oferta se não tem a destinação dos recursos autorizados? Então, a empresa ela falou que só vai avançar quando tiver este aval, que deve ser, tudo indica, já votado já na semana que vem, no dia 2, né? E a oferta vai terminar após. Então, a empresa já está fazendo o seu roadshow, né? O que é o roadshow? Ela dá uma volta pelo mundo, né? Uma turnê, como seria a tradução de roadshow para o português, com possíveis investidores, grandes investidores, fundos americanos, fundos soberanos, fundos de pensão de fora do Brasil, etc. E pelo que eu pude constatar, a demanda está boa, né? Está quente, não deve ter nenhuma ancoragem formal, né? Como foi feita no caso da Eletrobras, que gerou bastante ruído, etc. Então, eu acho que dificilmente, pelo menos os fundos que eu falei aqui, vão se pronunciar e dar esse aval formal, mas deve vir bastante capital para essa oferta. Eu acho que vai ser muito parecido com o que foi com a Eletrobras. Essa oferta não vai ter, na minha opinião, dificuldades de avançar. Já tiveram algumas outras ofertas que vieram recentemente ao mercado, como BR Foods, como Localiza, mais ou menos dessa magnitude de levantar capital, e elas avançaram, as condições de mercado inclusive melhoraram de lá para cá. Eu acho que a Copel é uma empresa que atrai bastante investidores globais, por ser uma empresa que tem bastante energia renovável dentro dela. Existe essa preocupação ambiental não só no Brasil como no mundo todo. Eu acho que ela não vai ter dificuldade de levantar capital. Qual que é a minha opinião a respeito disso tudo? Eu acho muito bom para todo mundo, né? Por quê? Eu acho que uma empresa, quando ela passa por esse processo de desestatização, ela ganha, antes de tudo, agilidade, né? A tomada de decisão é muito mais rápida, não precisa ficar respondendo para TCU, TCE. A empresa ganha muita agilidade e, com isso, consegue tomar decisões mais rápidas. Ser rápido no mundo de hoje é importante. Segundo ponto, eficiência, né? Apesar da Copel ser uma empresa bastante eficiente, melhorou muito nos últimos 5 anos, eu acredito que ainda existe espaço para melhoria da eficiência, e isso seria mais fácil e mais possível dentro de uma organização privada, né? A gente vê que os indicadores de produtividade das distribuidoras e geradoras privadas são bem melhores do que das estatais. Basta você comparar uma margem da ENDE com a margem da Eletrobras de alguns anos atrás. Basta você comparar, no caso de distribuição, o que a Equatorial consegue ter de retorno do que tinha as distribuidoras na mão da Eletrobras no passado. Então, a Eletrobras, apesar de não ter uma operação tão ineficiente quanto outras estatais, pelo contrário, uma empresa bem tocada, eu acredito que privada pode ser ainda melhor, né? E acho que talvez o mais importante, elimina-se o risco de populismo, né? Já a própria Copel já foi utilizada por governos do passado como instrumento de populismo, né? Vamos reduzir a tarifa. Pode parecer positivo para o consumidor num primeiro momento, só que o que acontece?
Com tarifa baixa, a empresa não tem retorno, não tem lucro, e com isso ela não consegue investir na sua infraestrutura. E quando você vê, depois de um tempo, está com uma infraestrutura sucateada, né? Isso a gente já viu em várias estatais, inclusive vê ainda hoje. Então, o populismo ele pode ser bom no curto prazo, e às vezes os políticos pensam no curto prazo, tem uma eleição já ano que vem. Pô, para ganhar a eleição ano que vem, a gente reduz tarifa e vai para a eleição, ganha, e depois a gente libera as contas. Foi feito isso na eleição presidencial de 2014, inclusive, né? Segurou-se preço de gasolina, segurou-se preço de gás, de petróleo, e depois da eleição solta, porque se não soltar, a empresa opera no prejuízo e daí tem que fechar no limite, né? Então, eu acho que o mais importante disso tudo é que se elimina o risco de populismo. Não acho que a empresa tem hoje isso, mas nada impede que uma outra gestão no futuro, vinda de outro governo, né? Essa é uma característica das democracias, os governos eles vão mudando, né? E nada impede que um governo futuro tenha esse viés mais populista que vai, no limite, sucatear a empresa. Então, eu acho que com essa reorganização societária, né, com certeza esse risco ele fica diminuído, para não dizer eliminado, né? E uma empresa que não tem esse populismo pode investir mais, né, na qualidade dos seus serviços, pode levar luz para mais municípios, pode investir na redução dos índices de FEC-DEC, né? O que é FEC-DEC? É a frequência de queda e a duração da queda de energia. A gente vê que as empresas privadas elas têm esses indicadores historicamente melhores do que as distribuidoras estatais, né? Esses investimentos, no final do dia, são bons para o consumidor, né? Você não quer que a luz da sua casa fique caindo enquanto você está vendo o nosso vídeo aqui, né? Então, esses indicadores de produtividade, eles são consequências de investimentos. E uma empresa mais rentável, mais eficiente, ela pode investir mais. E no limite, uma empresa mais eficiente também pode pagar mais dividendos. Talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, com certeza. Então, acho que esse é outro benefício para os acionistas. E lembrando, quem é o principal acionista da Copel vai continuar sendo o governo do Paraná. Eu acredito realmente que estatais bem tocadas, ou melhor, empresas que o governo tem uma participação e que são bem tocadas, quem mais se beneficia é o governo, né? Então, a gente pode ver que países como, exemplo, teve a Copa do Mundo no Catar, né? A estatal de petróleo e gás do Catar, ou mesmo de Abu Dhabi, são empresas muito rentáveis, elas pagam muitos dividendos aos seus acionistas, e isso permite que se distribua em programas sociais para a sociedade, né? Então eu prefiro muito mais uma estatal bem tocada que pague dividendos do que uma estatal mal gerida que não pague dividendos, né? E nesse caso aqui eu acho que é ainda melhor que o governo ele permanece como o maior acionista, mas só com o direito de voto reduzido, e com isso ele captura boa parte, ou quase que a totalidade, da geração de valor que será criada para os acionistas, né? Então eu acho que quem mais vai se beneficiar com isso tudo vai ser o governo do Paraná, tá bom? Bom, eu quero saber a sua opinião a respeito do que está acontecendo da Copel. Bota aqui nos comentários, e o melhor comentário eu vou dar uma assinatura Suno Black, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.